Olá, turma, boa noite. Nós vamos agora iniciar, a nossa aula falando sobre as feridas, também sobre os curativos e as suas coberturas, E entendendo um pouco mais sobre todos os conceitos. Nesse momento, eu creio que vocês, como alunos, já visualizaram todo o material complementar, já deram uma lida no material e agora vai assistir a videoaula para poder ter um entendimento mais avançado sobre o tema. Vamos lá? Já até falei com vocês que o cuidado, a técnica de curativos de feridas é um cuidado direcionado ou um cuidado da equipe de enfermagem, né? É um cuidado da enfermagem. E é um cuidado classificado como fundamental, tá? Porque refere-se a um cuidado holístico do paciente. Entenda uma coisa, preste atenção. Quando eu tenho um paciente com uma lesão, essa lesão ela está me trazendo resposta. Tá? Entenda. Se eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Se eu tenho uma lesão por uma queda de moto, eu vou ter ali uma lesão com trauma, né? Muitas das vezes com quebra de partes duras e degradação de partes moles. O que seria isso, professora? Quebra das partes duras, quebra de ossos, né? Com a presença de fragmento ósseo. E as partes moles degradadas, laceração da musculatura, né? Que muitas das vezes isso acaba trazendo lesões absurdamente gigantescas e difícil de tratamento e cura, tá? Muitas das vezes precisa até de enxertia. Ah, professor, mas enxertia é coisa antiga. Sim, não se usa mais do jeito que se usava antigamente, mas em alguns casos ainda é utilizado. E aí, se eu tenho uma lesão por queda, quando eu observo uma lesão com trauma, e esse trauma está relacionado à quebra de ossos, fragmento ósseos, laceração da pele, laceração da musculatura, eu já penso que isso foi queda, isso foi uma queda automobilística, isso foi uma queda por motocicletas, que tipo de queda foi essa? Então, a lesão, por que o técnico de enfermagem, a equipe de enfermagem precisa ter essa visão holística? O que seria a visão holística? Seria uma visão geral, né? Não uma lesão somente em cima não uma visão somente em cima da lesão, e sim do paciente como um todo. Quando eu tenho uma lesão arterial, é uma lesão que ela vai ser aberta para evitar um AVC, um infarto. Então, o corpo ele entende que eu vou abrir essa lesão para exteriorizar o mal e evitar um mal maior, que seria um infarto ou um AVE. Então, toda lesão ela vai estar se comunicando com o meio externo. E no meio externo vai encontrar o paciente, a família do paciente, o emocional do paciente e nós como equipe de enfermagem, tá? E aí agora eu entendo essa frase, né? Que o cuidado da enfermagem nas feridas é fundamental e que se refere ao cuidado holístico ao meu paciente. Eu preciso entender esse tipo de lesão. E eu preciso entender que o nosso trabalho ele é de extrema relevância. Hoje em dia já se tem pós, né? Já se tem especializações na área de curativos e feridas. Porque é de extrema relevância, tanto para o profissional quanto para a clientela, tá? E entendendo que uma vez que eu tenho maior contato com o paciente, com a ferida, com a lesão e com as coberturas, eu preciso também de ter domínio sobre as técnicas utilizadas, né? Em virtude da formação de componentes curriculares. Claro que se eu sou uma pessoa que vivo fazendo educação continuada, vivo me profissionalizando, eu vou ter mais domínio sobre o assunto para poder assistir a saúde daquela clientela. Então, aquele profissional de enfermagem que está sempre em atualizações, ele já tem um currículo já voltado, um currículo virtuoso, um currículo já voltado ao cuidado e à excelência do cuidado das técnicas de curativos e feridas, ou lesões dérmicas, tá? Os cuidados de enfermagem relacionados à ferida, lá no serviço eles estão presentes no serviço de atenção primária, secundária e terciária, tá? E deve resgatar a responsabilidade de manter uma observação intensiva que condicionam o surgimento da ferida ou interferem no processo da cicatrização. Então, existem cuidados de acordo com a complexibilidade da lesão,
vão existir cuidados mais complexos e que precisam de muita atenção do profissional da área da enfermagem, e vão ter cuidados que vão ser mais simples, né? Cuidados que não precisam de tanto, não demanda tanto cuidado. Todos os procedimentos curativos demandam cuidados, mas tem procedimentos que demandam mais atenção e mais cuidados, tá bom? Então, é necessário ter uma visão clínica que vai relacionar alguns pontos importantes que vão influenciar diretamente no processo de cura, tá? No processo de cura ou controle dessa lesão. Então, eu estou falando de quê? Patologias de base que vão influenciar negativamente no processo de cura. Quem são essas? A hipertensão e a diabetes mellitus. Essas duas lesões, essas duas patologias de base, essas duas patologias, o que seria uma patologia de base? É aquela patologia já existente no meu cliente. É uma patologia que ela vai ser o ponto principal da abertura daquela lesão. E o ponto principal também para o fechamento da lesão. Entenda, se eu tenho um paciente hipertenso, eu tenho uma lesão, uma artéria hipertensiva, uma lesão arterial aberta, eu tenho um paciente que ele é hipertenso e que precisa de ter o controle dos seus parâmetros de diástoles e sístoles, né, que é a PA máxima e a mínima. Ele precisa ter um controle adequado para eu ter uma progressão e cura desse meu cliente. Se eu não tenho uma melhoria na parte alimentar, se eu não tenho uma melhoria, eu não vou ter uma melhoria na evolução do meu cliente. Mesma coisa acontece com a diabetes. A diabetes ela é degenerativa, então ela vai trazer lesões degenerativas que podem levar a amputações, tá? E aí eu preciso observar os aspectos nutricionais do meu cliente, de acordo com a alimentação, o tipo de alimentação desse meu cliente. Eu não vou ter resposta alguma, tá, da lesão, porque o tecido onde está aberta aquela lesão, ele precisa ser suplementado. E eu só vou conseguir levar vitaminas, sais minerais e até oxigênio lá no leito da lesão se eu estiver me alimentando de forma adequada. Se eu não estiver me alimentando de forma adequada, a lesão já está toda prejudicada, não está recebendo nutrientes. Por isso que está essa demora, essa demanda de fechamento da ferida. E aí não está recebendo nutrientes, então fica difícil, né? E aí eu tenho aspectos nutricionais, o tipo de infecção que está no leito dessa lesão, medicamentos que esse paciente toma, se toma em horário certo, se está tomando o medicamento correto, ok? E, sobretudo, o rigor e a importância do cuidado educativo. Por quê? Nós, como equipe de enfermagem, nós precisamos educar a população mediante as lesões e curativos. Muitas das vezes chega com uma lesão que ela é pequenininha e que ela abre porque não está recebendo suprimento nutricional no leito da lesão, e a lesão vai abrir cada vez mais e mais e mais, e eu não tenho um retorno, porque não se tem um tempo de sentar com a família e explicar, né? Orientar. Essa família precisa ser orientada, e mudar de hábito não é fácil. Mudar de hábito com uma lesão dessa que não fecha por conta da situação nutricional piorou a situação. Então, vale sempre a pena salientar a importância da sistematização no tratamento, a importância do cuidado no tratamento, a importância da atenção no momento do tratamento, a importância da dedicação no momento do tratamento. Isso é sistematizar, tá? De acordo com aspectos da evolução da ferida. Eu vou vou criar um prognóstico para essa ferida, um plano de cuidados de acordo com o tipo de lesão, a doença de base, o comportamento do paciente. Então, eu preciso de fazer de uma anamnese, conhecer esse meu cliente para poder montar. Isso é responsabilidade do enfermeiro, tá? Na verdade, gente, lesão dérmica, ela é de responsabilidade do profissional enfermeiro. O técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, eles são auxiliadores. O técnico, ele tem a técnica do curativo, mas ele não pode optar pelo tipo de cobertura que vai ser posicionada no leito daquela lesão. Ele precisa passar por uma consulta
de acordo, uma consulta pelo enfermeiro e dar prioridade no enfermeiro com especialização em dermato. Porque esse enfermeiro ele estudou durante um período para poder entender leito de lesão, cobertura para cada tipo de lesão, comportamento do meu cliente, e ele tem mais atribuições para montar um plano de cuidado eficaz, tá? Preciso também entender que um dos principais cuidados de enfermagem na ferida é acompanhar a evolução de diversas etapas do tratamento. A evolução clínica, a evolução do leito da ferida, a evolução dos familiares e da assistência direcionada a esse familiar. Tudo isso vai trazer benefícios ao fechamento ou à cura da lesão, tá? E eu preciso utilizar métodos terapêuticos que poderão ser aplicados juntamente com a equipe multidisciplinar. Tratamento de lesões dérmicas não é feito somente pelo enfermeiro. Eu preciso de uma equipe multidisciplinar. Quem são eles? Um profissional vascular, um nutricionista, tá? Muitas das vezes o enfermeiro, a equipe de enfermagem, entre outros profissionais que vão estar atuando juntamente para o cuidado desse paciente, um cardiologista, de acordo com o tipo de lesão, né, da doença de base. Tudo isso vai ser pensado, tá? E aí eu tenho vários tipos de coberturas, eu tenho vários tipos de bandagem que vão dar suporte a essa cobertura, e nós, como profissionais de enfermagem, precisamos entender. Tá? Eu tenho curativos primários, curativos secundários, feridas limpas, feridas contaminadas e potencialmente contaminadas. A pele constitui uma barreira, gente, mecânica de proteção. Isso já foi estudado em fisiologia e anatomia. Vocês sabem que a pele é o maior órgão do nosso corpo. Ele é um órgão porque ele tem camadas, e esse órgão ele sofre degradação por conta da forma em que nós utilizamos. Deveríamos ter cuidado com essa pele, hidratar a pele de forma adequada, se alimentar de forma adequada, beber a quantidade de água diária para poder manter essa pele mais saudável possível. Só que, infelizmente, isso ainda é uma luta muito grande para nós profissionais da área de enfermagem, atualizar a população sobre os cuidados e fazer com que essa população entenda que a pele é um órgão, e como órgão ele adoece. Tanto é que nós temos câncer de pele, não é isso? Então, a barreira mecânica de proteção do nosso corpo é a pele, tá? Ela também participa da termorregulação, da excreção de água, né, e eletrólitos no suor, e das percepções táteis de pressão, de dor e também das temperaturas. E aí eu preciso entender que ela é constituída por 3 camadas, né? Isso daí eu acredito que nesse momento vocês já estão cientes, que é a epiderme, derme, tecido conjuntivo, subcutâneo e a hipoderme. Qualquer interrupção na continuidade, ou seja, ruptura dessa pele ou dos seus tecidos adjacentes, vão representar a uma lesão, a uma ferida. Se eu tenho descontinuidade da pele, eu tenho uma lesão. Se eu tenho um aprofundamento por N situações, eu vou ter uma lesão, tá? Descontinuou. Aí eu preciso conhecer quem são os povos dessas camadas. Quando eu penso na epiderme, eu tenho quem habita na epiderme, só para vocês entenderem, tá, gente? De uma forma figurativa, logicamente. Os poros, eles estão ali na epiderme, né? Que faz os poros, é eles que vão fazer a excreção dos suores, né? E dos eletrólitos. Os pelos, a camada queratinizada e a terminação nervosa. Isso fica tudo na camada mais externa da pele. A derme é a camada do meio, né? Aí, nessa camada, ela é altamente popularizada. Porque eu vou encontrar as glândulas sudoríparas nessa região. Também vou encontrar as glândulas sebáceas nessa região. Vou encontrar
o músculo eretor do pelo, introduzido na derme, e o folículo piloso. Vou encontrar também microvascularização, vou encontrar terminações nervosas, tá? E estão nesta região. Na hipoderme, eu já encontro veias, artérias e tecido adiposo. Entenda que na derme eu tenho vasos menores. Na hipoderme, e muitas das vezes você vai ouvir, ainda vai ler em algumas literaturas que a hipoderme, o tecido, né, gorduroso, ele não é vascularizado. Ele é vascularizado sim, passa veias, passa as artérias e tecido adiposo, no meio desse tecido adiposo, tá? E aí tudo que eu falei, né? A representação novamente da epiderme, derme, hipoderme, todas as estruturas que estão dentro desses setores, e aí você observa, de acordo com a profundidade da lesão, eu vou tendo destruições maiores. Se a lesão está concentrada na epiderme, eu já perco de cara a região dos poros, né? Os pelos, eles vão ser degradados e eu vou perder aquela camada mais externa da pele. Agora, quando eu já tenho essa lesão aprofundando entre a epiderme e a derme, eu já vou começar já vai começar a ser afetado as terminações nervosas, vai começar a afetar a glândula sudorípara, a glândula sebácea, vai começar a afetar todos os músculos, né, o músculo eretor de pelo, entre outras coisas. Então, tem uma degradação maior, né, uma disfunção daquela pele. Como classificar feridas, né? A classificação da ferida, ela vai simplificadamente se agrupar em feridas de acordo com a sua causa, época, ocorrência e a camada da pele lesada. Como eu falei para vocês, vai ter lesões que elas vão pegar epiderme, lesões que vão pegar epiderme e derme, lesões que vão pegar epiderme, derme e epiderme, epiderme,